A paz de Deus, meus queridos e amados irmãos. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade a essa série de vídeos onde eu venho falando sobre os fundamentos básicos da vida cristã. E ontem eu falei um pouco sobre santificação, que significa ser separado para um propósito divino. Mas santificação, ele é muito geral. Santificação é como se fosse uma cabeça de alho. Quando você abre aquela cabeça de alho, tem vários dentes. A santificação é o processo geral, mas dentro dele existem vários processos. E é sobre esses processos que eu vou estar tratando nesses próximos vídeos. E buscando ao Senhor, o Senhor me deu essa nova palavra, esse novo valor fundamental na vida do cristão. E a palavra de hoje é vigiar, vigilância. Então, sem mais demora, vamos juntos abrir a palavra de Deus, que está aí no livro de Lucas, capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 36. Mas antes disso, vamos à língua original primeiro, o grego. Qual a palavra grega para vigiar? A palavra é gregoreo, que significa estar em alerta, estar desperto. Não é interessante isso? No mundo que está cheio de distrações, o Senhor nos chama para estar vigilante, com atenção, pensando nas coisas do céu. E a palavra inicial de hoje está no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 36. E a palavra diz bem assim: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então o Senhor aqui, o Senhor Jesus, ele ensina aos seus discípulos esse valor tão importante que é a vigilância. E ele acrescenta algo ali, ele fala em todo o tempo. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que a partir do momento que nós nos arrependemos, que nós entramos na água do batismo, agora nós precisamos viver em santificação. E dentro dessa santificação, esse valor é muito importante, a vigilância, porque agora nós não vivemos mais como o mundo, distraídos. Agora, a partir desse momento, nós vivemos uma batalha diária. Eu quero convidar vocês a abrir aí a palavra, livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Esses versículos, eles falam dessa batalha que nós vivemos. Só um pouquinho, Gálatas, capítulo 5, vou achar aqui, versículo 17. A palavra de Deus vai dizer bem assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, ou seja, a carne batalha contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então nós temos aqui, a palavra está falando de uma natureza dupla que nós temos, e que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, essas naturezas agora começam a batalhar uma contra a outra, a carne contra o espírito. Então, quando nós viemos para a presença do Senhor,
Nós não vamos deixar tudo para trás de um dia para o outro. As coisas vão caindo, os pecados vão ficando para trás, mas eles ainda continuam vivos dentro de nós por um tempo. Por isso é importante que nós possamos estar vigilantes. Por exemplo, eu vim das drogas. Se eu não vigiar, eu vou usar drogas de novo, porque aquilo era bom para minha carne. A minha carne se sentia bem com aquilo, mas o meu espírito sabe que aquilo agora vai ser uma destruição para a vida espiritual minha. Então agora existe essa batalha, então eu preciso estar vigilante o tempo todo. Assim é quem tem problema com pornografia, quem é ignorante, quem é falso, quem é mentiroso. Tudo isso vem nos acompanhando, por isso nós devemos estar vigilantes, para que quando essas coisas comecem a vir, nós possamos identificar e nós possamos batalhar contra isso e, como a palavra disse, andar em espírito. Meus irmãos, é maravilhoso esse valor, a vigilância. E também existe um outro motivo muito importante, o qual nós devemos vigiar, que é a questão que o diabo quer destruir as nossas almas. Abre aí comigo o livro de Pedro. Pedro, nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha o que Pedro vai escrever na sua carta. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Então, meus amados, o diabo ele vai vir nos tentar. Ele quer destruir nossas vidas assim como ele fez com o próprio Senhor Jesus. Por isso nós devemos estar vigilantes e conhecendo a palavra de Deus. Eu quero dar aqui 2 exemplos para vocês de pessoas que foram tentadas pelo diabo. Um que vigiou e outro que não. O que vigiou foi Jó. Jó vigiou e ele resistiu ao diabo. E o diabo fugiu dele. Mas Judas não vigiou, não resistiu ao diabo e acabou morrendo. Porque a palavra diz que o salário do pecado, ele é a morte. Então, nós precisamos estar vigilante. O Senhor Jesus, ele usa muito essa palavra nos evangelhos, principalmente no final dos evangelhos, quando ele começa a falar sobre a volta dele. E se você abrir aí no livro de Lucas, vamos voltar um pouco agora, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 37. Lucas 12, 37. Olha o que o Senhor vai falar. Que maravilha, irmãos. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Então o Senhor, ele pode voltar a qualquer momento, e como nós devemos estar vigilantes, prestando atenção ao nosso modo de viver. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e achegando-se os servirá. Então aqueles que tiverem vigilantes quando o nosso Senhor vir, esses vão ser convidados a sentar na mesa com o nosso mestre, e o próprio Senhor vai vir e ele vai nos servir, mas só se nós tivermos vigilantes. Agora o Senhor, quando ele vir, ele não vai trazer só salvação não, ele vai trazer juízo também. Assim como ele diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, olha o que o Senhor fala. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, meus irmãos, o Senhor está falando aqui, olha, eu venho trazer salvação, mas se você não estiver vigilante, eu vou trazer juízo sobre
a tua vida. É interessante como esses valores, a gente vai vendo que ele vai se conectando com a salvação. Todos eles estão conectados com a nossa salvação. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos a cada um desses valores e procurar praticá-los em nosso dia a dia. Então é isso, amados. Esse foi o valor de hoje, essa foi a palavra de hoje. Vigilância, né? Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se te edificou, compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas também venham aprender isso e venham crescer no Senhor, venham desenvolver as suas fés. Então é isso, meus amados. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo onde eu falarei sobre outro valor. Deus abençoe a todos, amados.